Saudações. As circunstâncias no ambiente natural, isto é, o ambiente terreno onde acontece o que podemos observar e avaliar, servem de estímulo para o nosso sentimento e no nosso processo de raciocínio. E quando há circunstâncias que nos apresentam realidades que são maiores que a nossa capacidade de gerirmos, é natural aí surgir em nós toda a espécie de sentimentos de desânimo, desespero e até de resignação. Nestas ocasiões, os conselhos das pessoas que nos rodeiam podem ser dados com as melhores de intenções, porém nem sempre nos ajudam. O mais difícil de aceitar é quando alguém nos diz: não há mais nada a fazer. Aceita a circunstância como ela é. Já lhe passou por uma experiência destas. Ele tinha pedido a Jesus para curar a sua filha, mas foi tarde demais. A sua menina faleceu. As pessoas então disseram para não incomodar mais Jesus. E nesta hora difícil, Jesus disse-lhe: não temas, crê somente. Jairo, na sua hora de dor, Jesus disse-lhe: não temas, crê somente. No natural, deixou de haver esperança para Jairo, porém ele não deixou o natural ditar o que ele deveria acreditar e pensar. Ele não perdeu a oportunidade de crer. Ouça a mensagem que segue e que foi gravada ao vivo num ajuntamento de pessoas. Certamente será de edificação para si. Marcos capítulo 5, começando com o versículo 21, e a história relacionada com Jairo começa no versículo 21 e depois termina no versículo 43. Diz a Bíblia que Jesus chegou no barco e ele depois estava na praia e a multidão rodeou Jesus. Foi ali, naquela ocasião, que Jairo viu Jesus. Não é caso que ele estivesse à espera de Jesus, mas ele viu Jesus. E quando viu Jesus, ele foi logo ter com Jesus. E prostrou-se diante do Senhor e rogou bastante. Foi insistente no seu pedido ao Senhor para curar a sua filha. E é interessante que a Bíblia diz que ele rogou muito a Deus. Ele pediu intensamente ao Senhor para curar a sua filha. Jairo era o principal da sinagoga, ele era um dos dirigentes da sinagoga, ele era a pessoa que tinha fé em Deus, ele tinha ouvido falar de Jesus, mas alguma coisa estava a impedir a sua fé. E nós vamos ver no desenrolar desta história que ele precisou de ajuda na sua fé. O que é interessante é que ele, ao prostrar-se diante do Senhor, demonstrou publicamente que ele reconhecia que Jesus tinha poder para curar a sua filha. Ele submeteu-se ao Senhor. Ele não se preocupou com aquilo que a multidão dissesse. Ele era chefe da sinagoga. Um chefe não se ajoelha à frente de outras pessoas. E chefe da sinagoga, ele era como se fosse um líder. Algumas versões dizem que ele era príncipe. Era príncipe da sinagoga, era chefe, tinha uma responsabilidade naquela sinagoga. Ele não se preocupou com isso, ele preocupou-se mais com a cura da sua filha. Um outro ponto interessante é que não parece que Jairo tivesse a contar com um encontro com Jesus, porque Jesus tinha chegado ali de barco, Jesus não anunciou previamente que ia lá chegar. Jesus chegou a uma multidão que o viu, correu logo para o pé de Jesus. Jairo ia passando, ele viu Jesus. Portanto, algo atraiu a atenção de Jairo e ele chegou então junto do Senhor. Ele podia ter deixado aquele encontro com o Senhor para outro dia. Ele podia ter feito como Nicodemos fez. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, quando não havia mais ninguém ali à volta de Jesus. Ter um tempo a sós com Jesus. Jairo podia ter feito o mesmo. Mas não, ele decidiu, é agora que eu vou ter um encontro com Jesus. A necessidade da sua filha era urgente. O problema exigia resposta imediata.
ele não quis esperar por outro momento. Eu creio que podemos aprender neste texto que quando há uma oportunidade, devemos aproveitá-la logo. Jairo viu Jesus a passar por ali e ele logo soube aproveitar aquele momento. Eu estou certo que Jairo terá pedido a Deus muitas vezes pela sua filha, porque ele era pessoa temente a Deus. Como principal da sinagoga, ele terá ajudado outras pessoas na sua comunhão com Deus. Ele terá ensinado a outras pessoas a palavra de Deus. E certamente quando ele se viu na necessidade de uma cura para a sua filha, ele também terá pedido a Deus. Qual é a pessoa que não faria uma coisa dessas? Ele o fez pela sua filha. E ele estava esperando em Deus. Ele podia ter ficado em casa, ficando ao lado da sua filha, porque Jairo disse a Jesus, ela está morta, ela está morrendo. E Jairo podia ter ficado lá, pensando, bem, mais um momento, menos um momento e a minha filha se vai. Mas algo o levou a sair. Há aqui uma lição tão importante para nós. Quando Deus nos dá uma oportunidade, aproveita a oportunidade. Quando Deus mostra-nos alguma coisa, aproveite. Aproveite, Deus vai fazer. Se não aproveitar a oportunidade, vai ter que esperar por outra. Não significa que Deus ficou zangado consigo, significa que Deus deu-lhe uma oportunidade, nós muitas vezes é que não a sabemos aproveitar. Jairo estava já no fim a pensar na morte da sua filha, ele viu Jesus, não deixou ficar para outro dia. E foi ali naquela altura, enquanto ele pediu a Jesus, que Jesus concordou em ir com Jairo até a sua casa. E Jesus e Jairo e a multidão começaram caminhando em direção da casa de Jairo. E foi enquanto caminhavam juntos que se deu o milagre da mulher que tocou na roupa de Jesus e que foi curada. Para Jairo, aqueles momentos em que ele pôde presenciar a cura daquela mulher, certamente foram preciosos. E a sua fé certamente foi encorajada. Porque imaginem, Jairo vai para a sua casa com Jesus, ele está a pensar na necessidade da sua filha, e depois vê um milagre deste género acontecer, certamente que a sua fé foi estimulada. Eu sei que a minha fé teria sido estimulada ao ver um milagre à minha frente. Foi enquanto Jesus estava a conversar que vieram alguns amigos de Jairo dizendo-lhe que a sua filha já tinha morrido. E da maneira que está escrito o texto, parece-me que essas pessoas foram bem claras ao dar a notícia a este pai. Eles não usaram de rodeios. Eles não disseram, já, chega só aqui à parte um bocadinho. Queremos um assunto importante para falar contigo. Eles não usaram de rodeios, eles não usaram talvez palavras suaves. Eles disseram a Jairo, a tua filha morreu. Eles foram bem claros, diretos, deram-nos factos da situação. Jairo sabia que a sua filha estava mal, que estava à morte. E talvez esta notícia não tivesse sido grande surpresa para ele. O que é ainda mais curioso é que estas pessoas não só deram a notícia acerca da sua filha, eles também disseram para ele não incomodar mais Jesus. Leia comigo Marcos 5. Marcos 5, versículo 35. Falava ele ainda... Portanto, Jesus estava a falar com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Repara, está aqui um homem que estava a depender de Jesus para curar a sua filha. Vêm estas pessoas e dizem, por que é que estás tu a incomodar o mestre? O que é que eles estavam a dizer? Deixa Jesus, vem para casa. Resigna-te à realidade. Aceita o facto que a tua filha já morreu e que mais nada pode ser feito. Estas pessoas, estou certo, terão sentido pena de Jairo. Talvez sentissem por ele, ao vê-lo ir esperançosamente ter com Jesus, e pedir-lhe muito que fosse curar a sua filha. Jairo, como principal da sinagoga, era respeitado pelas pessoas. Eu imagino que algumas pessoas terão pensado, mas o que é que Jairo, o principal da sinagoga, da nossa sinagoga, está a fazer ajoelhado à frente dessa pessoa, Jesus? Pela forma em que nós lemos o texto, quando, ao dizerem não incomodes mais o mestre, parece-me que estavam ali alguns amigos a querer retirá-lo ao pé de Jesus. Havia ali qualquer coisa que não estava a encaixar bem, não parecia certo. O principal da sinagoga é que ajudava os outros e não os outros a ele.
A mim parece que estes amigos de Jairo tinham um problema de imagem. O que é isto? O nosso principal ajoelhar-se no chão, em frente a uma multidão, em frente de Jesus. Porque reparem, muitos judeus naquela altura não aceitavam Jesus como um Messias. Talvez como um profeta, talvez como... Muitos aceitavam como mestre, que ensina coisas de Deus. Foi um momento complicado para aqueles amigos. Como é que terá Jairo recebido a notícia da morte da sua filha? Eu imagino que ele começou logo a sentir uma profunda tristeza. Como pai, ao ouvir a notícia da morte da sua filha, eu imagino que a tristeza entrou dentro do seu coração como uma espada, como um espinho, como uma lança. Reparemos que Jesus acompanhava Jairo até a sua casa. Jairo viu a mulher ser curada. E quando ele ouviu logo de seguida sobre a morte da sua filha, eu imagino que Jairo terá entrado numa confusão. Porque ele sabia que Jesus era poderoso para curar. Ele estava na esperança. Ele viu aquela mulher que tinha sofrido há 12 anos com fluxo de sangue ser curada. A sua fé certamente foi estimulada. Mas agora, com esta notícia, como é que ele terá ficado? Ele certamente que ia animado para casa, porque Jesus ia com ele. Mas ao ouvir a notícia, logo perdeu o ânimo, estou certo. Ele certamente começou a sentir que o sol começava a perder o seu brilho e que estava a entrar num vale escuro. No momento ele parece que estava em cima do monte, porque Jesus o acompanhava à sua casa a curar a sua filha. Ele viu aquela mulher ser curada, certamente ajudado. É como se ele estivesse num monte, pronto para bater palmas e louvar a Deus, entrar num júbilo, mas logo a seguir esta notícia: a tua filha morreu. É como se num instante estivesse num alto monte onde há toda a luz do sol e no instante a seguir está num vale escuro e o desespero começar a apoderar-se dele. A Bíblia diz que Jesus ouviu esta notícia. Eu fui ver o grego. Eu pensei, será que havia aqui qualquer coisa que não foi bem traduzida para o português? E eu descobri que a palavra ouviu, conforme ela é usada no grego, é a palavra para kuo, que significa ouvir, mas como quem não está a ligar ao que está a ouvir. A Bíblia diz que Jesus ouviu as notícias que deram a Jairo, mas ele preferiu ignorar as notícias ou as pessoas que trouxeram as notícias. E é aqui que nós vimos Jesus a proteger Jairo da multidão. O que é que os amigos disseram? Deixa Jesus, vai-te embora. Deixa lá, resigna-te. Olha, não há nada que podes fazer, vamos embora. Eles não ajudaram. Jesus ouviu, mas não deu crédito àquelas palavras das pessoas. Foi quando Jesus logo disse a ele: não temas, crê somente. O que é que Jesus viu acontecer naquele momento? Lucas capítulo 8, versículo 50, que também narra esta história, diz, acrescenta lá: e ela será salva. Não temas, crê somente, ela será salva. A palavra aí é a mesma que Jesus usou em relação à mulher que tinha tido um fluxo de sangue. A tua fé te salvou. Jesus diz a Jairo: não temas, crê somente, ela será salva, ela será restaurada. Jairo foi pedir bastante a Jesus. O momento era de desespero nesta sua necessidade. Ele soube ter fé em Jesus, mas quando veio a notícia, eu estou certo que ele começou a sentir uma profunda derrota da sua fé. Jairo não era diferente de qualquer um de nós, porque numa situação destas, ao ouvir uma notícia tão triste, eu creio que também nós entraríamos numa situação de profunda tristeza, talvez até de desespero. O seu pensamento antes tinha estado em Jesus, mas com as palavras que estas pessoas lhe deram, e porque era a situação natural, Jairo começou a entrar num estado de espírito que não iria ajudá-lo. Foi preciso Jesus dizer: não temas, não temas. Foi preciso Jesus acudi-lo. Jairo, que tinha tido esperança,
parece-me que por uns momentos quase perdeu a sua esperança. Eu reparo que a partir daqui Jesus não quis que a multidão acompanhasse. E há algo que nós precisamos de aprender aqui. Por que é que Jesus não quis que a multidão acompanhasse? Será que não é bom ter a multidão ao pé de Jesus para o ouvir? Jesus aproveitava as ocasiões para pregar à multidão. Quando Jesus tinha acabado de atravessar o mar da Galileia, a multidão veio e Jesus não os mandou embora. Mas esta é uma ocasião em que Jesus fez diferente. Se a multidão estava, Jesus queria ministrar a elas. Mas quando é a multidão que começa a dar conselhos a Jairo, Jesus manda a multidão embora. Ou Jesus diz, a partir daqui vamos só nós. Estão a ver aqui uma lição espiritual para nós? Porque as pessoas conhecidas de Jairo não estavam a ajudar a sua fé. A sua fé já estava a atravessar uma fase turbulenta. Não era fácil o que ele atravessava. Foi preciso Jesus fazer algo. A partir dali, Jesus levou somente Pedro, Tiago e João. Mais ninguém, senão estes 3 discípulos e Jairo. E Jesus foi andando até a casa deles. Jesus deve ter dito, basta de comentários humanos naturais. Eu não penso de maneira alguma que as pessoas desejavam mal a Jairo. As pessoas estavam no seu sentido natural a sentir pena de Jairo. Queriam estar com ele, queriam estar ao lado dele. Sentiam a sua dor. Jesus não estava interessado nesses comentários. Jesus queria ajudar Jairo na sua fé. Algo que a mim me encoraja é que Jesus não ouve a multidão. Jesus ouve o meu coração. Jesus ouve o coração de cada um de nós. Mesmo quando há um sentido de desespero e a esperança parece estar a chegar ao fim, Jesus diz, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando chegaram à casa de Jairo, diz a Bíblia que havia lá um alvoroço, havia gritaria, as pessoas pranteavam e choravam bastante por causa da morte desta jovem que tinha 12 anos. Esta é uma reação humana. É natural as pessoas chorarem quando se sentem a perca de uma pessoa amada. O que é curioso é que Jesus pergunta às pessoas porque é que eles estavam a chorar. Será que Jesus não sabia porque é que eles estavam a chorar? É que Jesus faz assim umas perguntas, às vezes parece que ele não está dentro do mesmo contexto. O facto é que ele não estava no mesmo contexto que as outras pessoas. Jesus estava num contexto diferente, é que Jesus estava a olhar acima do natural. As pessoas choravam porque só viam o natural. Jesus fazia estas perguntas porque ele olhava para o além, não motivado pelo natural, não guiado, não inspirado pelo natural, mas guiado pelo Espírito de Deus, guiado pela missão que ele tinha, tendo a unção de Deus sobre ele. Atos 10:38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e ia fazendo bem, curando as pessoas. É o que Jesus está aqui a fazer. A unção do Espírito Santo estava sobre ele. No caso da mulher que tinha sido curada e que tocou nele, Jesus perguntou, mas quem é que me tocou? As pessoas disseram, está aqui tanta gente a apertar contra ti, a tocar-te e tu perguntas quem é que tocou? Jesus tinha a sua unção presente, acesa, ativa, porque o Espírito Santo o tinha ungido. Atos 10:38. O Espírito Santo o tinha ungido. Jesus estava continuamente sob a unção do Espírito Santo. Mesmo que ele estivesse a conversar com o Jairo, a sua unção era ativa. É interessante que Jesus mandou logo todos saírem do quarto. Quando os lamentadores e os choradores saíram todos, Jesus então ressuscitou a menina. Pense nisso. No natural, até para nós, diríamos, seria uma oportunidade formidável estarem todos ali, verem Jesus ressuscitar a menina. Aliás, até para ser mais espetacular, trazer o corpo para fora de casa para todos que estão lá fora verem, porque nem todos podiam entrar dentro da casa. Jesus curava ali a menina e todos ficavam a ver, que seria tão bonito. Mas porquê é que Jesus não quis a multidão? Porque a multidão pranteava, chorava, não tinha esperança. Quando Jesus disse, ela dorme, o que é que a multidão fez? O que é que as pessoas fizeram? Riram-se de Jesus. Jesus disse, ela não está morta, ela dorme. Riram-se de Jesus. Jesus não queria
pessoas de riso no quarto onde estava a menina. Eles estavam a rir, não era um rir de algum acontecimento engraçado, mas estavam a rir-se de Jesus. Foi um riso de escárnio, um riso de desprezo. E Jesus não queria essas pessoas com ele. Eu imagino que algumas pessoas terão ficado aborrecidas, pensando, mas quem é que este homem pensa que ele é? Está-nos a mandar para fora do quarto. Só entraram lá os que acompanharam Jesus e, neste caso, mais a mãe da menina. O resto, tudo lá para fora. Por quê? Havia algo naquela multidão que perturbava a fé. Foi preciso Jesus acudir logo, dizer, não temas, a tua filha vai ficar bem. Os amigos queriam ser simpáticos para com ele. A multidão, por vezes, de facto, tem as melhores intenções, mas não fala a linguagem da fé. Fala a linguagem do natural. E Jesus não quis ao pé dele as pessoas que falavam a linguagem do natural. Jesus não quis mais ao pé de Jairo as pessoas que falavam a linguagem natural. Porque a partir daquele ponto que deram a notícia a Jairo, Jesus não quis que a multidão acompanhasse mais. Porquê? Porque eles falavam a linguagem natural. Eles só ouviam com os olhos naturais, eles só pensavam com a mente natural. E Jesus estava a olhar para a situação com olhos espirituais, com um plano espiritual, algo que iria mais além. Jesus ficou naquele quarto com os pais da menina e os 3 discípulos. E levantou a menina, ela ressuscitou. Diz-nos a Bíblia que as pessoas ficaram espantadas. A menina levantou-se e começou logo a andar e Jesus disse logo para dar alguma coisa de comer. Porquê é que Jesus disse para dar alguma coisa à menina para comer? Porque ela, quando acordou ou quando saiu daquele estado de morte, como qualquer jovem que tem 12 anos, começa a crescer depressa, precisa de comer. Jesus quis que lhe dessem comida para ela não entrar num estado de fraqueza. Um ponto interessante aí. O versículo 43 tem uma coisa que é muito estranha. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Por que é que Jesus proibiu as pessoas de contar aos outros o que tinha acontecido? Mais uma vez eu penso, uma oportunidade para todos verem o milagre que Jesus fez. Mas por que é que Jesus não quis que as pessoas soubessem? Voltando a este ponto da multidão, repare que na multidão faltava uma qualidade tão importante. Aquela multidão só andava no natural e Jesus não queria esse tipo de seguidores. Aquelas outras pessoas eram os que tinham escarnecido de Jesus quando ele disse que a menina não estava morta, mas que dormia. O que é que este texto nos diz? Ao pensar neste texto e pensando realmente seria uma oportunidade para Jesus, mas ele proibiu que as pessoas soubessem o que tinha acontecido, eu pensei, tem que haver aí algo mais importante. Tem que haver uma razão importante porque é que Jesus fez isto. Eu lembrei-me de João capítulo 4, quando a mulher samaritana perguntou a Jesus, onde é que é o lugar de adoração? Os nossos pais adoraram aqui junto a este monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Qual foi a resposta de Jesus? O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que é que Jesus queria naquele momento? Não eram pessoas que iam seguindo a corrente da multidão, mas pessoas que realmente quisessem, com uma convicção genuína, seguir Jesus. A mulher que tinha tido um fluxo de sangue agiu com uma convicção genuína. Ela disse, se eu tocar em Jesus, eu vou ser sarada. Jairo, ele mesmo ajoelhou-se diante do Senhor, ele insistiu. Ele tinha convicção que Jesus tinha poder para curar. O que é que a Bíblia nos diz neste caso? Diz-nos que o natural para Deus não é problema. O natural da doença, das circunstâncias de saúde, não é problema para Deus. Lemos que Jesus sabe distinguir um toque casual de um toque de fé. A multidão apertava contra Jesus, mas só uma pessoa que lhe tocou com fé. Ele sabe distinguir o toque. Jesus veio para ministrar. Jesus veio para trazer a verdade que liberta. Jesus veio ser um instrumento de transformação nas vidas das pessoas. Talvez nós somos rodeados, tempos a tempos, de outras pessoas que dizem que temem a Deus,
mas falam a linguagem natural. Sabem alguma coisa acerca de Jesus? São muito semelhantes à multidão que, quando ouviu dizer que Jesus estava ali, correram para o pé do barco. E Jesus estava ali na praia, rodeado pela multidão. Talvez tenha tido situações dessas, amigos, família, que lhe terão dito: deixa estar, vem-te embora. Não é preciso ir à igreja tanta vez. Vocês parecem que estão lá todos os dias. Talvez há pessoas que tenham dito: mas tu és um fanático. Levas isso muito a sério. Há pessoas que poderão dizer: tu mudaste muito, já não és a mesma pessoa, até já nem gosto bem como tu és agora. O que é que eles estão a dizer? Estão a dizer o que parece bem no seu entendimento, estão a usar a linguagem natural do mundo. Eles não entendem quem é Jesus. Eles não entendem como é que Jesus opera. Aquelas pessoas riram-se de Jesus. Riram-se. Jesus não quer esse tipo de multidão. Ele quer pessoas que ou toquem na roupa, ou que, como Jairo, se possa prostrar diante dele, e como muitos outros casos, ousaram ter fé em Jesus. Essas são as pessoas que Jesus quer. A multidão pode ser interessante, pode ser acolhedora, e às vezes é bom estar ao pé das pessoas. Mas repare para a sua fé não vem da multidão. A sua fé não vem da ajuda natural das pessoas. A sua fé deve vir da palavra de Deus. Deve vir deste conhecimento que Jesus é o Salvador. Jairo recebeu um milagre. Ele recebeu mais do que esperava naquele dia. Ele esperava a cura da sua filha. E quando tudo parecia estar perdido, Jesus ressuscitou a sua filha. Ele recebeu. Vamos hoje olhar para Jesus. A multidão, por muito bem intencionada que seja, a família, por muito bem intencionada que seja, os amigos, por muito bem intencionados que sejam, só falam linguagem natural. Os filhos de Deus falam a linguagem da fé. A linguagem da fé. E isto é importante. Jairo recebeu, porque ele continuou a crer em Jesus. Ele podia ter dito: pronto, Jesus já acabou, prontos, olha, já não é preciso vir à minha casa. Mas ele agarrou-se àquela âncora, que era Jesus, àquela esperança. Quando Jesus disse: não temas, crê somente, aquela escuridão que se aproximava dele por causa da notícia da morte da sua filha foi vencida. É como se Deus tivesse dito novamente: haja luz, e houve luz naquele momento para Jairo. Jesus é a luz que nós necessitamos, não é a luz da multidão, não é a opinião das outras pessoas, não é a boa intenção dos outros. Talvez você tenha ouvido coisas que não tenha gostado, talvez tenha ouvido coisas que têm prejudicado a sua fé, talvez até de pessoas religiosas que aparentam ter já algum conhecimento de Deus. As pessoas que foram chamar Jairo, membros talvez da mesma sinagoga de onde Jairo era o chefe, mas não o ajudaram. Jesus é que tem as palavras da vida. Pedro disse: Jesus, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Ao meditarmos sobre estes acontecimentos, vamos lembrar-nos que o natural para Jesus não é barreira e também não serve. Nós andamos no poder da palavra de Jesus. Contudo, parece chegar ao fim e as pessoas à nossa volta dizem: deixa estar, resigna-te. Jesus diz-nos: não temas, crê somente. Crê somente. Nós caminhamos pela fé e não por vista. Nós caminhamos pelo poder da palavra de Jesus e não pela influência das circunstâncias. Se vamos olhar para as circunstâncias, nós ficamos desencorajados. Mas nós olhamos para Jesus, que fala uma linguagem que está acima das circunstâncias. A linguagem da fé, a linguagem da esperança, a linguagem do poder. Vamos agradecer a Ele por esta esperança que Ele nos dá. Vamos dizer: obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra me encoraja. Tu me dizes: não temas, crê somente. Talvez você tenha atravessado um momento difícil. Talvez esteja no momento, numa circunstância que realmente não ajuda, que é tão amarga ou causa tanta tristeza. Jesus diz: não temas, crê somente. Jairo não tinha onde se apoiar naquele dia, a não ser nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus o ajudaram. Jairo continuou para a sua casa e recebeu o milagre. Queira continuar com Jesus até receber o pedido de oração, até receber a petição que tem feito ao Senhor. Queira continuar com Jesus.
quando tudo à sua volta parece estar já escuro, parece que já perdeu tudo, não há razão para a esperança, Jesus ainda caminha consigo até a sua casa. Ele está consigo. Ele diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Feche os ouvidos à linguagem natural da multidão e abra os seus ouvidos à voz de Jesus, que diz: não temas, crê somente. A narrativa sobre o que foi o trajeto de fé da parte de Jairo encoraja-nos a manter a nossa crença. As circunstâncias que afetam os nossos sentimentos e até a nossa disposição de continuar a crer podem ser monstruosamente grandes. Porém, como o Evangelho de Marcos capítulo 5 nos ensina, não é a dimensão do problema que determina qual o nosso trajeto a seguir ou qual o trajeto da nossa fé. O que determina o nosso percurso é a nossa decisão de continuar a crer. Esta crença não vem da força dos sentimentos, mas nasce em cada um de nós, porque decidimos ouvir acima de tudo o Evangelho de Jesus. Será oportuno dizer a Jesus: eu aceito as tuas palavras de vida. Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Todos os dias, leia um pouco da Bíblia. Todos os dias, fale com Deus em oração, sempre em nome de Jesus. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Estes 3 passos são importantes, porque nos ajudam a crescer no conhecimento de Deus e a manter comunhão com Deus. E também a participar na comunidade de outros cristãos, onde podemos ajudar outros na sua fé e outros ajudarem a nós. E é um aspecto muito importante no nosso processo de discipulado. Ou seja, quando estamos com outros cristãos e recebemos nós também a palavra de Deus, somos ajudados a crescer como discípulos. Como sempre, continuamos orando para que toda a bênção de Deus continue ampla na sua vida.